Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou a Lohane Maceno, estou aqui hoje com o meu co-host William Vitor. Tudo bem, William? Olá, pessoal, tudo bem? E hoje temos o prazer de receber o Diogo da Luz. O Diogo, que é empresário, administrador, produtor rural e piloto de linha aérea. É 1001 funções. Tudo bem, Diogo? Boa noite, tudo bem? Felizmente, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para falar com vocês. Vamos debater os assuntos da cidade, do estado, do país, do mundo. Eu não sou muito assim, mas do que for, vamos conversar. E se de repente for o caso, até de Marte, né? Vamos lá. É isso aí. E aos ferrenhos que estão nos ouvindo agora, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe, tá? Para que as nossas ideias cheguem ainda mais longe. Diogo, eu gostaria que você falasse um pouco para o pessoal o que levou um administrador, empresário a começar produzir conteúdo sobre política. Bom, eu sempre gostei de política. Numa certa fase da vida, que eu estava empreendendo, muito embalado, lá atrás, década de 80, vocês nem tinham nascido ainda, nem sabiam, nem ficaram sabendo o que era inflação de verdade. E minhas coisas começaram a caminhar bem. Mas eu tinha um problema infernal. O dinheiro que a gente arrecadava no dia, precisava juntar, não tinha internet, e essas coisas todas, e fazer uma papeleta, entregar para o motoboy, levar para um banco para investir a sobra de caixa do dinheiro, porque de um dia para o outro, rendia 1,5%. Então, a gente tinha mais trabalho para tentar proteger, não é que rendia de lucro, protegia da inflação, reduzia a perda da inflação. A gente tinha tanto trabalho para proteger aquele pouco que a gente ganhava, tanta burocracia, que eu falei, eu tenho que mudar isso aí, eu tenho que trabalhar em alguma coisa. E aí acabei me filiando ao Partido Liberal, isso foi em 88. Fui candidato a vereador por São Paulo naquela época, tive 6.100 votos, era um tempo em que com 7.000 teria sido eleito, cheguei muito perto. No ano seguinte, nós tivemos a primeira chance de votar para presidente. Eu, pelo menos, a primeira chance de votar pela presidente na abertura, depois da ditadura, e eu resolvi apoiar a campanha do Guilherme Afif Domingos, que era o mais liberal que a gente tinha naquele momento. E foi uma campanha muito legal. Então me envolvi, me encantei, e passou mais um pouco. Eu tive aquele famoso desencantamento com a política, sabe? Ele não se elegeu presidente, embora tenha feito uma campanha muito digna, muito respeitável, chegou a ser apresentado numa capa de revista como o verdadeiro Collor, que era quem poderia ganhar, mas depois vieram os problemas todos e acabou não conseguindo ir. E aí eu comecei a ver dificuldades. Passou mais um tempo, o Valdemar Costa Neto entrou no partido, acabou virando o presidente dele, é esse partido de hoje que virou o PR, depois porque tinha vergonha de ser liberal, depois voltou a dizer que era liberal, e assim foi, e eu fui me desencantando, falei, quer saber de uma coisa, eu vou cuidar da minha vida. E assim fui. E diz meu filho do meio, pai, ainda bem que você fez isso, porque assim a gente pode ter você um pouco mais. E quando chegou, as coisas vieram bem, caminharam, etc. Quando chegou em 2014, a gente teve a infeliz ideia de reeleger a Dilma Rousseff. Se eu falar demais, você me interrompa, por favor. Aí, depois de reelegermos a Dilma, eu falei, que é isso? O que nós estamos fazendo aqui? Por uma incrível casualidade, apareceram dois grupos interessados nos dois negócios mais importantes que eu tinha. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me desfazer desses negócios mesmo, já que tem gente interessada, não tem momento melhor para vender um negócio quando alguém quer comprar e você não precisa vender. E vou embora do Brasil, como muita gente pensou. Mas, num lugar de ir embora do Brasil, eu acabei resolvendo voltar para a política. Falei, agora eu posso, agora eu estou numa situação que eu posso fazer o que eu quero e vou voltar a me envolver com a política. Fui candidato ao Senado em 2018, participei mais, eu fui afiliado ao Novo logo no comecinho, fui afiliado número 28 do Novo, acreditei que aquilo seria o que prometia o PL com mais governança, tanto que fui afiliado 28, participei muito, fui candidato a vereador em 2016, a gente não tinha nenhuma estrutura, era impossível a gente conseguir se eleger, acabamos fazendo uma vereadora, mas foi assim quase que um golpe de sorte, mas eu vi que ele tinha chance. E virei o candidato ao Senado pelo Novo em 2018, numa campanha que foi também, não vou dizer pelo sacrifício, que nada disso é sacrifício, mas foi sabendo que a chance de ganhar era muito pequena. Mas procurei agregar o máximo possível para ajudar a fazer uma boa bancada de deputados estaduais e federais. Consegui ter quase 1.800.000 votos, acho que foi muito bom, e a partir daí vieram alguns problemas dentro do próprio Novo, que vocês conhecem bem também. Eu tive os meus desentendimentos com a Moedo, porque eu queria manter o partido com governança e com muita democracia, e não é o que eu sentia dele. E aquilo foi me trazendo um certo desânimo, e eu
eu acabei chegando nessa condição de falar, agora então eu vou fazer diferente. Eu posso influenciar na política, influenciar as pessoas, fazendo comentários, vídeos, participação em rádio, em televisão. Então hoje eu tenho percebido que um caminho muito bom é a gente falar de política, falar daquilo que acredito. E eu procuro em todos os programas que eu participo ser o mais sincero possível. Eu quero convencer as pessoas das coisas que eu acredito. Não na marra, não na pressão, mas sim na apresentação de ideias liberais. Me considero um liberal. Não gosto muito de me rotular, mas enfim, me considero liberal. E assim eu estou, e aí estou. E por isso tenho feito tantos conteúdos políticos. Isso tem me dado muito prazer, felizmente. É uma história muito bonita, Diogo. Alguns falam que todo mundo consegue contar uma história bonita, mas eu garanto para você que eu conto ela de coração, de uma coisa de vontade. E, claro, todo mundo se arrepende de muitas coisas que fez, mas dos caminhos que eu vim seguindo, eu não tenho arrependimento, não, sabe? E nesse meio de caminho, pude fazer muitas coisas que eu gostava e, felizmente, esse talvez seja um recado para muita gente. Procure buscar a sua independência, porque quando você atinge a sua independência, é a hora que você realmente pode começar a fazer o que você quer. Sabe? É o que eu sinto hoje. Felizmente, eu posso fazer aquilo que eu acho que é bom. E, para mim, uma coisa boa é contar para as pessoas aquilo que eu acredito. E você pretende continuar um pouquinho mais dessa história na política? Ou acha eu que pretendo participar da vida pública do país, das questões políticas do país, mas não tenho nem nada na minha agenda de cunho eleitoral, de cargos, de nada disso. Acho que a gente pode participar da vida pública, das questões públicas do país, sem ser alguém que se sirva público, ou que mesmo que tenha um cargo público. Hoje eu faço todos os dias comentários de rádio, faço com frequência esporádica comentários de televisão também, faço quase todos os dias, ou pelo menos 4 vezes por semana, alguma comunicação nas minhas redes sociais e assim vou seguindo. Mas é mais por aí que eu quero seguir, sabe? Eu quero procurar, como eu disse, influenciar para o lado positivo as pessoas, mas não sendo um servidor público, alguém que tem um cargo, alguma coisa assim. Não, perfeito. Você falou muito sobre como você se envolveu na política, chegou um momento da sua vida que você saiu e decidiu cuidar da sua própria vida. Você acha que muitas pessoas de bem no Brasil acabam fazendo isso, seguindo por esse caminho, porque se decepcionam com o âmbito político? Muitas. Eu mesmo fui isso. Eu fui um daqueles que olhou e falou, mal veio a democratização do Brasil, porque veja que foi a primeira eleição presidencial que a gente teve, foi em 89. Mal veio a democratização do Brasil, com todos os erros que ela possa ter, foi a chance da gente participar e não ter de ficar sabendo quem ia ser o próximo presidente, que eu ficava sabendo quem ia ser o próximo governador, e quando a gente votava, era um voto. Se o voto de hoje não vale muito, o voto daquela época valia menos ainda. Então, quando eu tive aquela oportunidade de ver quem eram os, como a gente diz, os ratos que estavam tomando conta do poder, eu falei aquilo, política não é para mim. É um erro que a gente comete. Agora, eu entendo as pessoas falarem isso, como eu já falei para mim mesmo, porque é um ambiente muito difícil. A gente percebe que é trabalhar muito para entregar quase nada. Isso as pessoas que querem realmente transformar os caminhos para o lado positivo. Aqueles que querem se servir, eles estão se dando muito melhor, mas em grande parte porque a gente acabou aceitando a participação deles. Mas principalmente porque o regramento do Brasil favorece a quem queira se servir. Isso, na minha opinião, começou no primeiro golpe de verdade que houve no Brasil, que foi em 1889, no dia 15 de novembro, o golpe da República. Não é que eu diga, tem que voltar de novo em o sistema imperial, etc. Pode até ser, podemos discutir. Mas o que eu quero dizer é que a forma como foi feita a deposição de Dom Pedro II, muito mais por não se querer a princesa Isabel, foi um golpe, sem dúvida nenhuma. E desde então, todas as outras mudanças constitucionais foram golpes. Inclusive, se você olhar de 1988, de alguma maneira, é um golpe naquela Constituição Militar, que era um golpe na Constituição Populista, que era um golpe, e assim ia indo, tá certo? Então, grande parte é que nós vivemos num sistema mais oligárquico do que realmente
a gente imagina que fosse só democrático. Sim, a gente está, como você trouxe ali, a República do Brasil ela já nasceu instável, né? E todo esse período que a gente viveu, ela se manteve de forma instável. A gente sempre fala que, eu ouço muito na mídia hoje que, na mídia não tradicional, né? Que a mídia tradicional ela protege muito o governo atual, mas que nós banalizamos o termo corrupção. A corrupção no Brasil ela foi banalizada. Você acha que isso já não existe desde sempre dentro da política brasileira? Ou é algo que próprio do governo petista? Bom, não, ela existe desde sempre no mundo. Desde que o mundo criou um sistema nem um sistema econômico, mas um sistema de relação de forças, a corrupção existe. É inerente do ser humano. Quer dizer, o ser humano vai carregar defeitos. Aquele que diz que não tem defeitos não se enxerga. Todos temos, sem dúvida alguma. E, digo mais, todos, mesmo sem perceber, nos corrompemos algumas vezes, em coisas pequenas, mas nos corrompemos. Então, essa fiscalização tem que ser eterna. Mas o que eu acho é que, no Brasil, ela transcende muito os limites da razoabilidade, se é que a gente pode dizer razoável, mas transcende os limites daquilo que são os erros imperceptíveis das pessoas e passa a ser, na verdade, a intenção de fazer pelo ganho pessoal, pelo enriquecimento, mesmo que seja em detrimento dos outros. Mas eu acho que no Brasil houve tempos em que ela era muito menor, sem dúvida alguma. Acho que ela veio aumentando com o passar do tempo, especialmente depois do primeiro golpe. Então, vamos falar um pouquinho de um caso um pouco mais específico, Diogo, a Lava Jato. Uhum. O que... por favor. Pode falar, desculpe. Bom, sobre a Lava Jato, eu acho que ela teve muitos erros. O que aconteceu na Lava Jato? Nós tínhamos a percepção crescente da corrupção como nunca. Como eu disse, ela já existia desde antes. Não posso dizer se era maior ou menor exatamente, eu acho que ela veio crescendo gradualmente com o passar dos anos e décadas, mas ela já existia. Só que a percepção da corrupção ficou muito grande, especialmente quando estouraram os escândalos do Mensalão. Antes da Lava Jato ainda, naquele julgamento que a gente viu que o Joaquim Barbosa era o relator, que eu acho que se chama o relator, né? Enfim, que foi um show midiático, mas que trouxe efeitos punitivos para uma pessoa, praticamente, 2, 3, talvez. Marcos Valério, inclusive, está preso até hoje, que eu saiba. Prisão domiciliar, mas está preso, né? Inclusive, é uma coisa incrível. A gente tem um bandido corruptor, mas não tem os bandidos corrompidos. Está provado que ele corrompeu pessoas, mas não está provado que as pessoas foram corrompidas. É uma coisa, eu não entendo como a defesa dele não conseguiu resolver essa questão. Ele dizer, bom, então ele não é um corruptor, na verdade. Aí, quando veio a Lava Jato, a gente estava com tanta ansiedade pelas mudanças, pelas punições, e achando que aquilo ia transformar o país, que, convenhamos, a sociedade inteira aceitou que o judiciário ultrapassasse limites. Pelo menos essa é a visão que eu tenho muito claramente. Na época, eu dizia com pessoas próximas de mim, falava, o juiz Sérgio Moro está indo um pouco além daquilo que lhe permitem as regras. A causa é nobre, mas até onde os fins justificam os meios? E quando eu falava isso, eu era quase linchado. Uns poucos outros falavam assim também, e o fato é que o que foi acontecendo com o tempo é que eu sei, isso gera muitas paixões, tem pessoas que não conseguem compreender, mas com os pés no chão, com frieza, há de se concordar que o Sérgio Moro ultrapassou alguns limites. Tem um que todos vão lembrar. Quando veio uma ordem para manter sigilo sobre informações telefônicas e ele, depois dessa ordem, soltou uma gravação do Lula falando com o Bessias, que hoje é ministro do Lula, né? Pedindo para entregar um documento de posse do Lula para qualquer coisa ficasse garantido que ele, sendo ministro, poderia mudar de fórum. Eu sei, são maracutaias de todos os lados, mas quando um juiz transcende daquilo que ele pode fazer em nome do bem, ele está adotando a ideia de que os fins justificam os meios, mas não justificam. E deu no que deu, em parte por isso também. Em muito maior parte, porque o sistema legal brasileiro é tão complexo, é tão confuso,
que ele sempre deixa uma porta de saída. Mas, mesmo assim, houve alguns erros na Lava Jato, que tinha muitas intenções boas. E, para mim, o maior erro foi eu ouvir do próprio juiz Sérgio Moro dizendo que ele liderou a Lava Jato. Eu ouvi ele falar 2 vezes em gravações. E nessas 2 eu estava assistindo, não, vou dizer, no local da gravação, e isso ficou gravado para todos, qualquer um pode ver. Um juiz não pode liderar investigações, a lei não permite isso. Então deu margem para esse desmoronamento que veio numa frustração muito grande para todos nós e voltamos aonde nós chegamos. Então, o que eu posso dizer? Eu queria que aquilo desse certo. Eu não tinha dúvida que houve crimes de todos os lados, mas os procedimentos não foram seguidos à altura. Como eu sou daqueles que acham que a gente tem que combater as coisas ruins fazendo as coisas certas, eu tenho que reconhecer que houve uma falha por aí também. E foi a chance que nós demos para os bandidos. Nós como sociedade, porque nós apoiamos, nós demos a chance para os bandidos derrubarem a verdade. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Como você acha que a Lava Jato influenciou na percepção pública sobre a corrupção no Brasil? Naquele primeiro momento, ela influenciou muito positivamente, porque deu a impressão de que as coisas iam melhorar, mas, no fundo, foi só uma imagem que passou na cabeça das pessoas. Porque tem uma coisa que eu aprendi em 2016 com uma professora muito boa de economia, especialista em orçamento público. Ela dizia, naquela época, que a gente se sentia no auge do combate à corrupção. Não se iludam. A corrupção não diminuiu e não mudou nada no Brasil. Mas como assim? Fulano está preso, fulano também, está acontecendo isso, aquilo. Eu falava, a corrupção está nos orçamentos públicos. E aí que eu entendi melhor. Porque, lógico, a corrupção do setor público, ela sai do dinheiro público, ela está nos orçamentos e vai distribuído via secretarias ou ministérios de saúde, de educação, todos eles, pagando todos os caminhos da corrupção. Ela diga, veja que os orçamentos não mudaram. Se nós entendemos que a corrupção é 10% que seja do valor do orçamento, não deveria desaparecer do orçamento esse valor, agora que não tem mais a corrupção? Mas vejam que não mudou nada. E eu me convenci que ela estava absolutamente certa. Foi das aulas mais chocantes por verdadeiras que eu tive na minha vida. Eu acho que no Brasil se criou aquele sentimento com a Lava Jato de que a corrupção teria acabado, que a justiça seria feita. Só que, como você falou, acho que a forma como a Lava Jato ela foi conduzida, ela inclusive abriu precedentes ruins para o que a gente vive hoje, né? Então, por mais que a gente tivesse uma intenção fosse boa, a forma como foi conduzida, que um juiz ultrapassando os seus poderes, ela, querendo ou não, dá um precedente gigantesco para o que a gente tem hoje. Só que hoje nós, brasileiros honestos, digamos assim, a gente rechaça a atuação do judiciário, sendo que naquela época a gente acabava aplaudindo. Isso é uma coisa também que a gente tem que cuidar muito, eu acho, né? Pois é. Agora, veja, aqui vale um detalhe importante. Veja como a gente segue algumas incoerências. Eu sinto muitas pessoas que defendiam plenamente os avanços da 13ª Vara de Curitiba sobre o rígido regramento, eles defendiam isso. Boa parte dessas pessoas são aquelas que dizem que não é possível, como que o STF pode avançar nos regramentos. Então veja que, no fundo, nós admitimos corrupção, não corrupção do dinheiro no bolso, mas corromper as regras quando elas nos agradam e não admitimos quando não nos agradam. A verdade é que o Brasil, na minha percepção, desde muito tempo, principalmente desde a República, que veio aumentando isso, e das mudanças constitucionais, dos golpes em cima de golpes, ele veio se acostumando a respeitar as regras, mas mais ou menos. E sempre alguns estavam acima delas, e assim veio seguindo. Eu acho que
o judiciário sempre fez das suas, o executivo sempre fez das suas, e assim por diante, só que era uma coisa um pouco mais escondida. Hoje em dia é um pouco mais evidente. Então, quando eu vejo as pessoas assim indignadas, dizendo, porque fulano é o culpado de tudo, porque fulano é o culpado, falando de pessoas da nossa vida presente, eu falo, ele está só destilando raiva, descarregando a raiva em cima dos outros. Porque o Brasil sempre foi assim. Sempre não, sempre, especialmente no período republicano, sempre foi assim. E tende a aumentar esse jeito. Nós vivemos muito mais uma oligarquia do que uma democracia, como muitos dizem. Tanto que nós temos um grupo, na minha opinião, que diz, não todos, mas um grupo ferrenho, que diz defender a liberdade acima de tudo, mas quer impor as suas regras, as suas vontades, os seus valores aos outros. E outro grupo, não todos, mas um grupo bem ativo, que diz que defende a democracia acima de tudo, mas quer impor as suas regras acima dos outros. No fundo, são grupos de poder usando só um discurso diferente, cada um para o seu lado. E agora o governo quer impor até um manual de bom comportamento, né? Pois é, são coisas assim que não fazem sentido, né? Não fazem o menor sentido. E a gente vai dando concessão, por isso que eu digo que tem que tomar muito cuidado. Quem defende de verdade e liberdade tem que tomar cuidado com aqueles que dizem defender a liberdade, mas usam essa expressão para impor nos outros as suas vontades. Veja, esse PL 1904, esse PL que alguns chamam de aborto, outros estão chamando de PL do estupro. Não vou avançar no mérito nesse momento, porque acho que não é o assunto aqui. Se precisar, a gente avança. Mas acho que não é. O que eles querem, na verdade? Eu tenho as minhas crenças. E as minhas crenças têm que valer para todo mundo. Enquanto me parece que é um assunto muito triste, muito dramático, muito profundo, que precisa ser debatido, mas com serenidade, ouvindo médicos, ouvindo especialistas, para buscar soluções para a verdadeira causa do problema, que é, antes de tudo, essa abundância de estupros que acontece no país e não se resolve. Vejam que nós temos, pelas estimativas, perto de 800 mil estupros no país. Por ano, grande parte dentro das famílias. E nós temos 23 mil pessoas presas por estupro. Se a pena é de, no mínimo, 6 anos, vocês vejam que nós temos menos de 2% das pessoas que cometeram estupro presas. Aí nós temos um problema sério para discutir. Então eu queria ver as pessoas discutindo mais isso, mas discutindo, primeiro vamos entender o problema. E não é que eu tenho certeza do que eu estou dizendo, mas é o que eu enxergo, é o que eu acredito, é o que eu vejo nas estatísticas. Precisamos primeiro entender muito bem quais são os nossos problemas políticos, sociais, todos. Depois disso, começar a discutir as soluções. E não dizer, eu estou em nome da liberdade, então eu imponho para você o que eu quero. Eu estou em nome da democracia, eu então imponho a você o que eu quero. A questão é muito mais profunda e exige um debate muito mais intenso do que isso. A gente muitas vezes tenta discutir o problema, mas não discute a causa do problema, né? E eu percebo uma coisa muito certa que o meu sócio ele sempre fala, que é o Estado, as pessoas elas estão ali ocupando aqueles cargos, utilizando-se do Estado para mandar na sua vida, seja pela desculpa da liberdade, família, Deus, pátria, seja da desculpa da maconha, do outro tipo de liberdade, da democracia. Então, assim, sempre são pessoas interessadas em impor os próprios interesses na sua vida. E a gente acaba discutindo muito entre nós e eles acabam fazendo o que eles querem lá. Como você falou, eles não estão em momento algum discutindo em como diminuir o número de estupros no Brasil. Eles estão discutindo como, eu não li a fundo o PL, mas como aumentar a pena para a vítima que aborta ou algo nesse sentido. Então, eu acho que a gente erra muito nesse caso, Diogo, como você trouxe. E eu acho que parte também muito das pessoas normais, das pessoas comuns do Brasil, porque a gente não se envolve, a gente não se importa, a gente não cobra com veemência os nossos políticos, né?
A gente acha que o Estado está ali para nos servir e que eles devem nos representar de alguma forma. Por isso que hoje no Brasil tem a bancada da bala, a bancada do evangélico, a bancada do negro, a bancada do índio. Então tem essa questão do identitarismo, mas a gente não resolve os nossos problemas de fato, né? Claro, porque tem os dois tipos de pessoas, né? Aqueles que querem mandar nos outros porque se sentem superiores, acham que eu tenho a verdade comigo. Uns por questão religiosa, outros por questões ideológicas, mas eu tenho a verdade comigo. Se eu tenho a verdade comigo, não tem mais o que discutir. Siga a minha verdade e acabou. Outros, logicamente, a maioria, por interesse próprio. Eu vou fazer um discurso que convença as pessoas, porque assim eu consigo passar os meus interesses e ter meus benefícios. E a gente não vai a fundo no assunto. Veja outro assunto recente que foi discutido, o tal chamado PL das praias, que não era das praias. Ele nasceu, eu nem sei de onde vocês são, mas me parece que são da cidade grande, mas esse projeto nasceu de um deputado paraense em 2011. O que ele queria discutir era a questão dos ribeirinhos, principalmente, porque a região dos ribeirinhos e próximos de área de ação da maré, e isso é boa parte do Pará, boa parte do Rio Amazonas, próximo da Foz, essas pessoas não têm direito ao título de propriedade dos seus imóveis, porque estão vivendo lá em palafitas há 50, 60, 100 anos, porque são 2, 3, 4 gerações no mesmo lugar, e não tem direito ao título de propriedade. Ele queria resolver isso. De repente, nós começamos a discutir como querem privatizar as praias. A ideia não era essa. A ideia não era essa. A ideia era bem intencionada. A gente precisa aprender a discutir os problemas de uma maneira mais séria, mais diplomática, menos lacradora, e buscando entender a coisa. Porque, no final, milhões de ribeirinhos, pescadores, pessoas que moram junto de praias também, que não têm seu direito ao título de propriedade, que queriam ter isso aí. E a gente precisa discutir isso com serenidade. Esse PL já foi, como dizem por aí, foi para o saco, né? Porque não tem mais chance. Mas que tal a gente voltar a discutir isso assim? Vamos ouvir as pessoas, vamos ver o que elas querem. Será que algumas delas têm alguma razão ou não? E, na minha opinião, sabe por que isso aconteceu? Porque quando passou esse projeto, passou com aprovação muito grande na Câmara dos Deputados, mas quando chegou no Senado, o Flávio Bolsonaro resolveu se apresentar como o relator do projeto, e o Davi Alcolumbre, que quer agradar todo mundo, porque quer ser presidente da Câmara a partir de fevereiro, da Câmara não, do Senado, a partir de fevereiro, falou, ótimo, você é o cara ideal, seja você o relator. E com isso ele agradou a turma dos bolsonaristas e agradou principalmente a turma dos governistas, que falou, a gente não quer discutir esse projeto, não. E o projeto, principalmente por estar nas mãos do Flávio Bolsonaro, virou uma questão ideológica e deu essa confusão toda que deu. Vejam que, quando foi na Câmara dos Deputados, que foi aprovado, o PCdoB não é que liberou, ele recomendou o voto favorável ao projeto. Entregou na mão do Flávio Bolsonaro, virou uma questão de nós contra eles, e aí a coisa desandou. A gente não discute o Brasil, a gente discute nós contra eles. É muito triste isso. Foi criada essa narrativa em cima desse PL aí para desqualificar, né, tudo que vem do lado bolsonarista. A gente tem que combater, e a mídia acabou comprando a ideia e difundiu isso aí, né, como um PL ruim. E a discussão não avançou. E, olha, pode ser que lá no fundo houvesse mais intenções no PL, pode ser, mas que havia boas intenções, que a questão das pessoas que moram na ilha de Marajó, em toda a beirada de Belém, em toda aquela região, essa questão precisa ser discutida. Né? Ou se tivéssemos conseguido dar o nome, talvez, de PL da ilha de Marajó, PL do Rio Pará, talvez a discussão tivesse sido mais tranquila. Né? E mais, o autor desse projeto, ele é do Cidadania, se não me engano, da turma muito mais à esquerda, defendeu o Lula nessas eleições e é um anti-bolsonarista firme. Você veja que o que importa, na hora que está na mão de um, na mão de outro, isso interessa, isso não interessa. Quer dizer, a discussão não pode ser assim, não pode ser tão rasa como isso. Hoje no Brasil a política ela se tornou uma discussão de futebol, é muita emoção, muita paixão,
e quem acaba sendo atingido principalmente é quem está na ponta, né? Como você trouxe ali, a intenção era ajudar os ribeirinhos principalmente, mas pelo fato do Flávio Bolsonaro ser uma pessoa contrária ao que os outros estavam, ao lado que os outros estavam, ser a pessoa que estava defendendo aquilo, o projeto se perdeu, porque hoje a gente foca muito na pessoa e não nas ideias, né? Isso é uma coisa que eu sempre bato, que se o Lula hoje propor um projeto, para apresentar um projeto para baixar imposto, acho que a gente tem que votar favorável. E vai ter muito bolsonarista, vai ter muita gente do outro lado batendo que é um projeto ruim, porque a gente foca muito em quem é o mensageiro e esquece da mensagem. Você acha que isso e a população acaba comprando essa briga, essa rixa, né? E você acha que isso acontece devido à nossa educação ser ruim, Diogo? Devido à nossa educação ser prejudicial? A nossa educação pública, o pessoal hoje não tem essa conscientização? Não, eu acho que o brasileiro é muito consciente. Se comparar com o resto do mundo, é muito consciente. Você pode dizer que alguns são mais ou menos politizados. Os argentinos sempre foram mais politizados que os brasileiros, discutiam muita política, mas eu não acho que eles fossem mais evoluídos nas decisões. Os americanos têm forma de pensar a política muito parecida com a nossa também. Então, é normal. O que eu acho é que nós temos pessoas que enxergam a vida, todos nós enxergamos a vida de acordo com o alcance dos nossos olhos. Então, voltando a falar de um ribeirinho, quando chega alguém lá com uma cesta básica e pede um voto para ele, ele olha e fala, é um bom valor, e vota. A gente tenta dizer, mas que absurdo! Qual é a diferença para um ribeirinho do Amazonas? Nós temos mais de 4 milhões de ribeirinhos na Amazônia. Não é pouca gente, não, hein? Não é gente que decide o Brasil, mas não é pouca gente. Que não é que eles passam miséria no sentido de fome, mas são das pessoas mais pobres do Brasil, mais esquecidas do Brasil. Pessoas que, se forem picadas de cobra, quase certamente vão morrer. Se quebrarem uma perna numa situação não muito séria, tem o risco de perder a vida pelo tempo de demora até o atendimento. Elas estão às 7 horas ou mais de barco de algum atendimento, muitas vezes que não seja nem um hospital. Sabe? E isso, a partir da saída do barco, até ela chegar no barco, tudo isso demora. Então, essas pessoas, para elas, dizer que mas você está votando num comunista? Não, você está votando num fascista. Eu falo, que diferença faz isso para mim? Se o Brasil virar fascista, se o Brasil virar comunista, se o Brasil virar iísta, o que for, a minha vida vai ser a mesma. Agora, uma cesta básica não resolve a minha vida, mas me traz alguns alentos e me traz o direito de ter, sei lá, um molho de tomate diferente, uma coisa qualquer assim, que me dá alguma satisfação. Isso não é não saber votar, isso é saber o quanto que a política do Planalto Central pode influenciar a vida dela ou não. Por isso que eu digo, ela está certa. Entendeu? E cada um de nós na nossa dimensão da mesma maneira. E quando a gente vê um empresário que vota, um grande empresário que vota pensando nos interesses pessoais, eu vou dizer que ele está errado? Ele tem que pensar nos interesses pessoais. Cada um tem que pensar nos seus interesses pessoais. Então, como que pode esse grande empresário que lê 10 jornais por dia, que sabe tudo, não sei o que, dizer mas aqueles ribeirinhos não sabem votar? Cada um vota de acordo com a sua visão. Essa é a realidade. As pessoas pensam para votar. Eu acho que muitas delas pensam para votar. Só que elas sabem a dimensão do valor que o voto delas tem. E sabem a relação de troca. Porque o voto não deixa de ser uma relação de troca, certo? Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. O Brasil é complexo demais. É isso, e a gente às vezes não para pensar, a gente acha que é tudo muito preto no branco, e não é assim, né? E sobre o Brasil ser complexo, essa diferença extrema que a gente tem, do grande empresário para o ribeirinho, você acha qual que é o motivo dela? As diferenças culturais, a grande extensão, ou a corrupção é o cerne dessa distância toda de realidade que a gente tem entre as pessoas no Brasil? Eu acho que o grande problema é o conceito de proibição. Não pode, não pode, não pode. Nós temos muitas regras dizendo que não pode. Tem que fiscalizar, tem que impedir, tem que proibir. Nós temos um conceito muito forte de dizer o que não se pode. E eu volto a dizer, para mim isso começou a crescer na época da República.
no primeiro golpe, que foi o golpe republicano. Eu acho que a República é um modelo bom de governo. Não sou contra, de forma alguma. Não estou aqui dizendo que é por causa do modelo republicano. E sim, a forma como foi dado o golpe republicano, que começou a querer dizer tudo que era passado é ruim e agora nós seremos o país do futuro. E aí começou um jogo de manter o controle sobre as pessoas cada vez mais, regras e regras e regras. Para você fazer alguma coisa, você precisa de uma série de burocracias necessárias. Vejamos, voltando para a Amazônia, que está longe da gente, mas é importante entender. Não sei se vocês já estiveram em Manaus. O Teatro Amazonas é uma das construções mais lindas do país. Está, inclusive, muito bem conservado. Vale olhar. O Teatro Amazonas é lindíssimo. Foi feito em 1800 e alguma coisa. Como? Com dinheiro próprio, com dinheiro da extração da borracha, que rendia fortunas. Manaus era uma cidade rica, pujante. Basta olhar aquele teatro e ver que ele foi feito com fruto do lucro obtido lá, que é fácil de entender. Aí vieram os ingleses, que eram os grandes economistas, a grande economia do mundo, o Império Inglês era muito forte na época, e quis montar as fazendas de seringueiras ali. O que era isso? Pegar a seringueira, que era uma árvore nativa, e organizar num plantio mais certinho, abre uma área, faz um plantio em ordem, como são as fazendas, como a gente vê, você vai num cafezal, num seringal paulista, onde for, você vê um plantio organizado e muito produtivo. Não lhes foi permitido vir para cá e se instalar aqui, porque eram estrangeiros, os estrangeiros não podem fazer isso. O que eles fizeram? Pegaram as sementes, que sementes não dá para dizer que sejam propriedade que ninguém possa pegar, pegaram as sementes e foram para a Malásia e falaram, senhores malaios, lá do outro lado, onde vocês nem sabem onde é, tem essas sementes, essa planta que dá borracha para a gente fazer pneu. Pneu vai ser uma coisa muito necessária no futuro. Vocês topam fazer as fazendas aqui? Sim. O que aconteceu? A borracha até hoje é da Malásia, sendo que a seringueira é do Brasil. E qual é a história que contam para a gente? Ah, mas as doenças acabaram com os seringais da Amazônia. Como assim? Eles existem até hoje. Elas são nativas da Amazônia. O que acabou com os seringais foi a proibição da instalação do capital estrangeiro para ajudar a montar uma produção organizada. Foi isso que acabou. Ela fala, não, mas depois vieram doenças aos humanos também, etc. E veio a malária, mas isso aquilo. Isso tudo também tem na Malásia. O clima é muito parecido. Entendeu? O que matou o progresso de Manaus foi a proibição, a cultura de proibição. Veja numa terra indígena. O que se pode fazer numa terra indígena? São os maiores possuidores de terra do mundo. O que eles podem fazer? Se quiserem plantar soja, não conseguem exportar porque ninguém compra. Se quiserem garimpar de maneira organizada, civilizada, não pode. Se quiserem montar um hotel, um cassino, não podem nada. Então, que lindo. Eles são os maiores possuidores de terra do mundo, nada podem e são tratados como adolescentes. Esse é o exemplo mais gritante de como todos nós brasileiros somos tratados nas nossas dimensões também. Então, é tanto impedimento ao nosso progresso que a gente acaba não crescendo muito. Essa é a realidade para mim. É o Estado interferindo na nossa liberdade, né? De produzir, totalmente, de crescer. Totalmente. Com aquele discurso de que, imagina, eu estou cuidando de você. Não, William, a gente está realmente cuidando, pensando no seu bem-estar, etc. Aquela coisa toda que a gente ouve sempre, e a gente vai cedendo. De pouquinho em pouquinho a gente vai cedendo. E a gente, ingenuamente, até hoje, eu acho que não faço, mas a maioria dos meus amigos até hoje, quando vê um problema acontecer, alguém precisa resolver isso. Quem é esse alguém? É o Estado. Tem que fazer uma lei para isso. Tem que não sei o quê. A gente continua pedindo que o Estado venha resolver problemas que ele mesmo criou. A liberdade é algo contraintuitivo, né? E muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, como você falou, a gente acaba esperando que alguém resolva aquele problema, que o Estado venha, organize aquilo ali, organize aquela fila, coloque regra para aquela situação. E o brasileiro, ele não percebe, como diz ali no Caminho da Servidão, que a gente vai perdendo a nossa liberdade em parcelas. E quando você vê, você tem que estar pedindo bênção para poder trabalhar, para poder se alimentar, para poder contratar,
para poder demitir, e o pessoal não percebe quão entroncado a nossa vida fica, né? A gente Eu discordo um pouquinho do caminho da servidão. A gente vai oferecendo a nossa liberdade em parcelas, né? Porque a gente começa com aquelas coisas bobas. Não, mas a lei do cinto de segurança ela é muito boa. Eu vivi a criação da lei do cinto de segurança na época que só existia o cinto de 2 pontos. Não sei se vocês sabem o que é isso. Sim. Ele só passava na altura, na altura do cinto da calça que a gente usa, coisa assim. Não tinha aquele cinto por aqui na época. E eu, por cuidado, eu atei pontos no primeiro carro que eu tive e sempre usei cinto de segurança. Quando veio a lei obrigando o cinto, a gente tem que usar o cinto por acreditar. O cinto protege a minha vida, os outros. Porque depois da batida, sabe, o carro já está desgovernado, quer dizer, então o cinto é para a minha segurança. Mas a gente cedeu na lei do cinto. Além do fumo, eu não fumo, tá? Mas a gente cedeu na lei do fumo em locais públicos. Hoje em dia, se um grupo de pessoas quiser construir um condomínio, um prédio dos fumantes, mesmo assim, não podem fumar nas áreas públicas. E eu vejo amigos dizendo, mas e se tiverem crianças? A vida é deles. Eles são responsáveis pelos filhos deles. Sabe? E mesmo que seja o prédio dos idosos fumantes, a lei não permite. Sabe que um clube associativo, que tem área livre e tudo, se ele quiser montar um quiosque dos fumantes, a lei não permite. Sabe, assim que a gente vai pedindo que o Estado cuide da gente e vira isso que virou. E eu acho que cada vez que a gente pede que o Estado cuide da gente, a gente exige que o Estado também tenha um carimbador. E eu acho que é aí que também a corrupção ela continua a crescer no Brasil e ela se mantém. Claro. Porque toda vez que você precisa pedir autorização para fazer alguma coisa, você vai ter que ter alguém ali para te autorizar, você vai ter que ter alguém indicado para carimbar aquilo ali. Que daí é o que acontece hoje no Brasil. Qual que é a tua opinião, Diogo, sobre a questão das rachadinhas? A gente viu o auge da incoerência, o Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, ele foi totalmente favorável sobre a condenação do Flávio Bolsonaro na época das rachadinhas. Agora, mudando a figura atuante ali, que agora foi o Janones, ele foi totalmente contra. Você percebe essa incoerência no discurso? De ambos os lados. De ambos os lados. Claro, de ambos os lados. O Boulos mostrou toda a sua incoerência, como o Nicolas mostrou sua incoerência, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado, e a discussão era na Câmara, mas ele não é da comissão. Mas ele não fez nenhum pronunciamento claro a respeito de um lado e de outro. E todos eles decidem assim, é da minha turma, não é da minha turma. E quando se trata de rachadinha, a coisa fica um pouco pior, porque os discursos são muito mais... Não, eu quero acabar com isso, não sei o quê. Mas, no fundo, não fazem nada de concreto para acabar, porque é o espírito de corpo que prevalece. É muito forte isso. Se me permitir, eu queria dar um outro exemplo que se fala pouco, que eu acho muito importante, e tem mexido muito com a minha cabeça ultimamente. Eu gosto muito das questões municipais, e eu tenho visto que, há muito tempo, eu não me lembro de ouvir falar de loteamentos para pobres, pelo menos em cidades grandes. Eu fico pensando como a gente tem um problema de urbanismo tão sério nas nossas cidades. Aí eu começo a olhar, por que não se faz? O empreendedor, comerciante, muita gente diz que só o Estado chega nos rincões. Aonde que não tem um refrigerante? Em que canto do Brasil que não tem um refrigerante de marca? Em que canto do Brasil que não tem um pacote de feijão? Feijão não é plantado no Brasil inteiro, em algumas regiões, mas se encontra em todas as regiões o feijão, se encontra, as coisas básicas estão lá, mas as coisas do Estado não chegam muito. E por que não tem nenhum empreendedor fazendo loteamento para pobres? Porque a lei nossa cuida tão bem dos pobres que ela começa dizendo: nenhum terreno poderá ter menos de 5 por 25, 5 metros de frente por 25 de fundo. Ou seja, 125 metros quadrados. Nenhum loteamento poderá ter uma rua menor que, se não me engano, 8 metros. Nenhum loteamento poderá ter menos que tanto de praça, tanto disso, tanto daquilo. Aí o sujeito faz a conta e fala: pobre nenhum pode pagar, então eu não posso fazer loteamento para pobre. Só que pobre existe, e muitos, e a maioria dos brasileiros. E o que eles fazem? Se instalam clandestinamente. E aí o crime organizado fala: tá no jeito para mim.
porque os que fazem certo não vêm. Eu vou fazer um loteamento clandestino, vou dar uma caixinha aqui, uma ali, uma não sei que coisa e tal, e as pessoas vão se instalar, e mais, elas vão ser dependentes de mim, porque elas não vão ter o direito à escritura, e eu vou poder controlar elas o tempo inteiro. Ou seja, o Estado alimenta o crime organizado quando ele acha que está querendo ajudar os mais pobres. Pense um pouco, veja uma cidade como São Paulo. Quantas pessoas não moram em áreas menores que 125 metros quadrados? E para piorar, a legislação aceita que se faça prédio na Faria Lima com apartamentos de 17 metros quadrados. Ou seja, então, morar em 17 metros quadrados é digno na Faria Lima. Mas no Jardim Novo Pantanal, no Jardim Umuarama, em São Mateus, na Vila Missionária, não, aí não pode de jeito nenhum. É indigno alguém querer empurrar um terreno desse para vocês. É esse modelo de proibição que a gente tem que não permite o brasileiro de enriquecer. É esse. O Estado mais atrapalha e mais fomenta a pobreza do que o contrário, né? A gente vê isso todos os dias, eu vejo. Sem dúvida. E eu não embarco naqueles discursos lacradores do tipo assim, é lógico, a esquerda se alimenta da pobreza. Não é isso que eu vejo. Eu acho que é muito mais a estupidez da vontade de ajudar, de achar que não esses são os caminhos, é isso que é o certo, mas pelo caminho da proibição. Então vai criando um monte de proibições, porque começa a alimentar aquela ideia, mas o loteador é um mau caráter, porque ele quer fazer um condomínio não, um loteamento sem praças dignas. Não vai ter nem espaço para um campo de futebol ali, não vai ter espaço para isso, para aquilo, para não sei o quê. Então vou fazer uma lei que proteja as pessoas. Eu acho que a intenção é boa, entendeu? Não é que ele quer se alimentar da pobreza, porque a pobreza acaba atingindo todos, até ele próprio. Se o país enriquecer, todo mundo enriquece, né? Essa vontade de querer cuidar dos outros através da proibição contra os exploradores. E aí que tudo desanda. Isso vai muito em encontro também com a questão do salário mínimo, né? Qual que é a tua visão sobre a existência do salário mínimo? Ao meu ver, ela é essa mesma coisa. Ela proíbe que as pessoas possam negociar um salário menor e fazer o que é melhor para elas, né? Ela proíbe que as pessoas sejam formalizadas nesse mercado de trabalho também. É tão hipócrita que é ela que diz assim, o salário mínimo é R$ 1.405, R$ 1.500, vamos arredondar, né? Agora, o Bolsa Família, que cresceu muito, somando tudo, não sei o que, ele pode chegar a R$ 800, R$ 900. Agora, se você ganhar Bolsa Família, você não pode trabalhar. Então, para um pouquinho. Para ter um emprego digno, eu preciso ganhar R$ 1.500 e trabalhar 8 horas por dia. Agora, para não trabalhar, aí é digno eu ganhar R$ 900. Mas eu não posso ter os R$ 900 e falar, eu quero mais 900 para trabalhar. Você dá um nó na cabeça do sujeito, sabe? Não tem sentido isso, não é verdade? É uma conta que não fecha. Quer dizer, é muito evidente, mas os políticos acabam se envolvendo nesse discurso, nesse enraigamento ideológico, e esquecem a aritmética, o bom senso. Isso que a gente está fazendo aqui. Um debate um pouco mais solto, mais aberto. E como eu falei, a questão daquele PL do aborto, do não sei o quê, vamos discutir um pouco mais profundamente, vamos tentar entender a razão das coisas, vamos buscar resolver o problema, mas pensando fundo. É isso que a gente precisa fazer para resolver nossas questões. Isso a gente precisa. Mas as pessoas querem ter tudo pronto. Não, eu já tenho aqui a solução, não sei o quê. Essa comparação do Bolsa Família com o salário mínimo que você trouxe, ela é evidente de que aí tem um dos muitos problemas nossos, né? E a gente acaba querendo resolver tudo, como você disse, com uma canetada, né? A gente acha que, eu preciso de algo na minha vida, o político vai lá e vai fazer uma lei e vai resolver esse problema. E muitas vezes a gente acaba criando outros problemas e problemas que virão lá na frente que a gente não consegue entender agora. Pela essa falta de diálogo que você trouxe, né? Essa falta de debate dos assuntos que realmente importam e das coisas que realmente vão fazer diferença na vida das pessoas na ponta, né? Quase sempre a gente traz uma série de problemas quando a gente busca uma solução, por mais bem intencionada que seja. Quer dizer, você criou uma regra
você também, ao mesmo tempo, criou alguns impedimentos. Então, isso tudo tem que ser muito discutido, muito debatido, com muita calma e com muita... Ai, como eu queria que isso acontecesse um dia, ainda acho que vai acontecer, com muita descentralização da decisão. Eu acho que o melhor da descentralização, que é o contrário do que dizem, as pessoas falam, mas como assim que eu vou descentralizar? Tem municípios que não têm condições de resolver por si. Tem estados que não conseguem sobreviver sem a ajuda do governo federal e nunca vão conseguir se não tiverem o direito de escolher seus caminhos. Se a gente for cedendo gradualmente, que seja, a poder de decisão para mais perto das cidades, dos bairros, a gente vai ver muita gente errando, mas vai ver muita gente acertando. E o que a gente vai fazer? Copiar aqueles que acertaram e procurar sempre copiando e melhorando as coisas. Essa é a maior vantagem da diversidade humana. Vamos deixar cada um fazer como quer e vamos olhar e ver, aquela ideia vale copiar. Dizia o comandante Rolim, que criou a TAM, hoje Latam, uma empresa de muita história na aviação. A aviação é uma coisa que mexe muito comigo também. Ele dizia, como é que ele falava? Agora me escapou até, mas tipo, mais importante do que criar é saber copiar. Era mais ou menos isso que ele falava. Não era quem não cria, copia. Mais importante de que saber criar é saber copiar. Porque você cria 1, 2, 3, 10 vezes na vida. E você pode copiar milhares de vezes. Porque nós temos bilhões, milhões de pessoas só aqui no Brasil e bilhões no mundo. Vamos copiar aquilo que deu mais certo. Nossa, e se eu criar 2 ideias muito boas e puder copiar 1000, eu estou andando para frente. Né? E essa falta de descentralização que você trouxe acaba fazendo com que muitas cidades tenham que obedecer regras lá de cima, né? Muitas vezes um canetaço decide algo que é totalmente diferente, inadequado para a realidade das cidades menores ou das cidades de regiões diferentes. E por conta dessa centralização, a gente não deixa o pessoal também muito amarrado. Que daí volta naquilo que você trouxe antes. É muita regra, é muita proibição. Claro, você quer ver um outro caso, que está super recente também? A história das câmaras nos policiais. Eu, particularmente, não sou do ramo, mas eu, particularmente, acho que as câmaras são benéficas para os policiais, para a segurança, para o todo. Mas essa é a minha opinião pessoal, e eu não quero impor ela a ninguém. Agora, o que eu acho bom, nós estamos descobrindo e testando. O mundo ainda está descobrindo um pouco isso. E cada um à sua maneira. Aí vem alguns e falam, vamos criar a lei das câmaras. Aí elas vão estabelecer, as câmaras têm que ser assim, 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 assado. E aí a história que se discutiu muito, mas São Paulo está criando a câmara com botão, está certo ou está errado? Não pode, imagina, deixou na mão do polícia. Aí começa essa discussão apaixonada. Aí eu fui olhar mais a fundo dos países do G20, as cidades mais evoluídas. Nova York, uma cidade chamada progressista, tem câmaras com botões. Londres, uma cidade extremamente segura, tem câmaras com botões. Na Suíça, que é um país inteirinho seguro, tem muitos municípios que têm câmaras com botões. E tem outros municípios que têm câmaras sem botões. Agora, se você criar uma lei federal, você não vai mais saber se o botão da câmara é bom ou não é. Se você deixar acontecer, você vai descobrir que para algumas cidades a câmara ainda não é o caminho e para muitas não é só o botão. É a tecnologia que vai aparecer amanhã ou depois que não fica presa na lei, que a gente não pode aplicar porque a lei não permite. Por isso que a gente tem que deixar a criatividade dos municípios, dos bairros, etc., acontecerem. A sociedade se ajusta, né? Ela se ajusta, exatamente. E, insisto, a gente copia os melhores caminhos. É assim que a gente evolui. Agora, a gente só pode copiar se a gente der liberdade de criatividade. Senão, não tem como copiar. Não? Modelo nacional de ensino. Todas as escolas serão assim, 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 assim. Acabaram de discutir aí, ainda estão discutindo, né? Mas acabaram de chegar a decisões de como tem que ser o currículo nacional. Aí vem aquelas coisas, tem que ter educação de trânsito? Bom, para quem mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, parece que sim. E para quem mora em Santa Isabel do Rio Negro, que não tem um farol de trânsito? A educação é igual? Onde as crianças vão para a escola, principalmente de canoa. Você vai dar educação de trânsito para elas? Vai ensinar a atravessar na faixa? Não existe faixa de pedestre em muitas cidades do Brasil. Então não dá para ter ensino padronizado para o Brasil inteiro.
esse país dos meus sonhos acho que está um pouquinho longe, né? Até Não, porque eu acho ele que você também trouxe uma teria. coisa. Sim. Acho que tu trouxe uma coisa muito interessante. Eu confesso que nesses anos que eu trabalho com política, com direito, eu não tinha parado para pensar. Essa ligação que você fez, que a gente falou muito aqui hoje sobre corrupção, proibições, leis, burocratas, muito disso passa na descentralização, que é uma coisa que não é impossível de acontecer no Brasil, é algo que tem que ser muito trabalhado, porque tem muitos interesses envolvidos, mas não é algo impossível. Eu acho que não é tão utópico assim a tua visão. Gostei muito, eu quero agradecer, Diogo, quero agradecer aos ferrenhos que nos acompanharam até aqui. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está nos ouvindo, e se vocês ainda não nos seguem, nos sigam, acionem o sininho, compartilhem o nosso conteúdo e também sigam o Diogo nas redes sociais. Sem dúvida, estou à disposição, Diogo da Luz BR. Adoro debater as ideias, aceito críticas à vontade. Nas minhas redes, lógico, me xingam tanto de comunista quanto de fascista e assim por diante. E eu só tiro das minhas redes, eu só tiro mesmo pessoas que são agressivas, ofensivas ao geral. Não é gente que me xinga simplesmente, gente que está lá para ofender. É raríssimo eu tirar alguém. Então venham, tragam seus comentários, participem, critiquem e pensem nisso. Nós precisamos ter uma descentralização das decisões, das coisas mais importantes que a gente precisa ter em qualquer lugar do mundo. Mesmo em países como a Suíça, que já tem uma decisão mais descentralizada, precisam ser mais ainda. E aqui no Brasil nem se fala. Tudo que a gente mais precisa é a descentralização das decisões, é a permissão de que as pessoas busquem os seus caminhos, por mais que lhe pareça estranho, porque alguns daqueles malucos, na sua visão, de repente serão os gênios do amanhã. Não tenha dúvida disso. Quantas pessoas não tiveram ideias completamente estapafúrdias que de repente deram certo? É disso que a gente precisa. Acreditar na diversidade. Lógico, respeitando as regras de civilidade, de respeito ao próximo e de que não se pode coagir o outro a coisa nenhuma. É isso que eu queria dizer para vocês. E estou sempre à disposição quando vocês quiserem. Muito obrigada, Diogo. Obrigado, William, por me acompanhar em mais esse episódio. E até mais, ferrenhos. Até mais. Até mais. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.